eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 31ª rodada da Bundesliga. A nossa queridinha aí já vai chegando na sua reta final, mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 29ª rodada, onde tínhamos separado 5 entradas em back. O nosso primeiro back era a favor da equipe do Frankfurt, o Frankfurt que conseguiu jogar muito bem, né? Acabou que sofreu um gol muito rápido na partida e depois acabou controlando demais as ações do jogo, né? O Frankfurt nos apresentou vários momentos de padrões nesse primeiro tempo. Acabei entrando em back a equipe do Frankfurt, perdendo a partida por 1-0 e basicamente ali no final do jogo também fiz uma outra posição em lei a equipe do Augsburg, mas a equipe do Frankfurt não conseguiu empatar a partida no primeiro tempo. Acabei fechando as minhas posições em prejuízo, né? O Frankfurt que depois continuou amassando no segundo tempo e acabou vencendo a partida por 3-1. O nosso segundo back era a favor da equipe do RB. O RB que aqui foi uma grande decepção, ao meu ver, né? A gente teve uma partida bastante truncada contra a equipe do Heidenheim. A equipe do RB conseguiu fazer seu golzinho ali no final do primeiro tempo, né? Foi uma partida que eu não consegui dar nenhum clique no mercado, mas esse gol do RB me escapou por um triz ali no final do primeiro tempo, né? Eu até fiquei um pouco sentido com a situação, né? Porque muita gente que estava trabalhando comigo acabou conseguindo pegar esse gol, mas faz parte, né? Nenhum clique nesse jogo aqui do RB, o RB que acabou vencendo por 2-1 o seu confronto. O nosso terceiro back era a favor da equipe do Bayer. O Bayer que tinha uma odd muito atrativa contra uma das equipes que é uma das grandes decepções da temporada, que é a União Berlim. A gente teve o Bayer sendo superior basicamente durante o jogo inteiro e o Bayer conseguiu abrir o placar ali no primeiro tempo. Foi um gol que não me escapou, mesmo o União Berlim criando, né, algumas dificuldades aqui ao Bayern, né, e a gente tendo esse pé atrás com o Bayern, do foco dele nessa reta final do campeonato. Foi um gol tranquilo de se trabalhar esse back Bayern, o Bayern que acabou goleando o seu confronto. O nosso quarto back era a favor da equipe do Stuttgart, o Stuttgart que começou, né, muito bem ali contra a equipe do Bremen, né, até parecia que o Stuttgart ia liquidar a equipe do Bremen. Estive a favor desse back Stuttgart, mas o Bremen começou a truncar muito a partida, né? Começou a criar algumas dificuldades para a equipe do Stuttgart. O Stuttgart não conseguiu exercer ali, né, muito bem o seu estilo de jogo no primeiro tempo e acabei fechando minha posição. Logo em sequência, o Bremen acabou fazendo 2 gols, né? E o Stuttgart aqui saiu derrotado, né, por 2-1 no confronto. E para fecharmos, a gente tinha separado um back, a equipe do Freiburg, o Freiburg que abriu um gol logo de rajada na partida e basicamente impossibilitou de trabalhar a favor deles no jogo, né? O Freiburg que depois veio a sofrer um empate da equipe do Mainz e aqui foi mais um jogo que eu não consegui dar nenhum clique no mercado. E bora lá então agora dar início às análises da 30ª rodada. Estamos aí chegando na reta final e nessa sexta-feira, às 3h30 da tarde, temos a equipe do Bochum, que vai receber a equipe do Hoffenheim. Um jogo extremamente para leitura de jogo, um jogo muito complexo, né, da gente traçar algum cenário para vir trabalhar o trade esportivo. Quem já acompanhou aí, né, outros café com apostas, sabe, né, que eu já falei muito bem do Bochum. O Bochum é uma equipe difícil de trabalhar, tanto a favor quanto contra. A gente tem que o mercado dando esse favoritismo para a equipe do Bochum. Esse favoritismo ele é devido basicamente à necessidade de vitória do Bochum aqui nesse confronto contra a equipe do Hoffenheim. O Bochum é uma equipe que gosta mais de jogar de forma reativa e aqui não tem como a gente vir com um cenário nenhum para vir trabalhar esse confronto, né? O ideal, né, pela odd, seria vir buscar algo a favor da equipe do Hoffenheim, mas o estilo de jogo do Bochum é um estilo que me incomoda demais no meu estilo de trade, né? A equipe do Hoffenheim deve ter a maior posse de bola da partida, mas quando o Bochum tiver a posse em seu favor, é uma equipe que gosta muito de atacar em blocos e acaba tendo muitas opções de passe no campo ofensivo, coisa que me deixa desconfortável da minha posição. Então aqui é mais uma partida que eu vou preferir pular. Um resultado interessante aqui para esse confronto é se essa partida tiver ali com o Hoffenheim vencendo por um gol de diferença no final do jogo. Pode ser interessante vir aqui a gente trabalhar esse over limite. Vou ficar de olho apenas nesse over limite, caso a equipe do Hoffenheim esteja vencendo a partida por um gol de diferença no final do segundo tempo. E o nosso próximo jogo, agora vamos para o sábado, a equipe do Bayern de Munique vai receber a equipe do Frankfurt. O Frankfurt que está ali, né, na luta, né, para tentar cravar essa sexta colocação aqui da Bundesliga. Tem um jogo muito difícil, só que aqui o Frankfurt tem uma vantagem perante a equipe do Bayern de Munique. O Bayern tem um jogo
decisivo nesse meio de semana, que é para a Liga dos Campeões, que é o que realmente importa para o Bayern na temporada, porque o campeonato alemão já foi. E aqui é mais um jogo difícil da gente traçar algum cenário, né? O Bayern, ele é muito favorito para esse confronto, mas a gente tem que ver, né, qual que é a vontade que o Bayern vai entrar para esse confronto, né? Quais são os jogadores que o Bayern vai ter em campo nesse confronto contra a equipe do Frankfurt. É uma odd muito atrativa para o Bayern de 1,42, mas aqui eu vou preferir pular esse confronto, tendo em vista que o Bayern tem o seu jogo decisivo na próxima semana. E aqui eu não vou querer me envolver aqui nesse confronto. Se o Bayern fosse entrar ali com uma equipe mais alternativa, né, com algumas peças que não são titulares, né, ou preservando alguns dos seus principais jogadores, seria muito interessante vir para trabalhar esse lay Bayern, né, mas é uma posição também muito desconfortável, porque o elenco do Bayern é muito forte e está, né, contra a melhor equipe em campo, acaba que você sofre, né, muitos riscos durante a partida. Então aqui eu vou preferir pular esse back Bayern contra a equipe do Frankfurt. E o nosso próximo jogo é o Freiburg que vai receber a equipe do Wolfsburg. Um outro jogo difícil de trabalhar, né? A equipe do Freiburg deu uma certa decepcionada, né, no último confronto, né, quando enfrentou a equipe do Mais, acabou saindo na frente muito cedo do placar e depois o Mais conseguiu ser superior na partida, né, o Mais que está brigando na parte de baixo da tabela. E aqui vai enfrentar uma equipe que não almeja mais nada na competição, né? Basicamente, acho muito difícil a equipe do Wolfsburg brigar contra essa zona da degola. É mais um jogo carne de pescoço. Não gostei da atuação do Freiburg no seu último confronto contra a equipe do Mais. E aqui é mais um jogo que eu vou pular. Não acredito que o Freiburg vá conseguir exercer essa grande pressão para nos atrair, né, para um back a favor deles. Tudo bem que contra a equipe do Mais, a equipe do Freiburg abriu um gol muito de rajada, né? Então automaticamente os jogadores podem ter recuado as linhas ali, né, e aceitado a pressão da equipe do Mais, mas aqui é mais um jogo também que eu vou ficar de fora, né? O Freiburg é uma equipe que vem instável na temporada, e aqui é mais um jogo que eu vou pular. E o nosso próximo jogo é o Augsburg, que vai enfrentar a equipe do Werder Bremen. Mais um jogo difícil, né? Mais um jogo carne de pescoço de trabalhar. Duas equipes que não almejam mais nada na competição. E aqui a gente tem esse favoritismo aqui para a equipe do Augsburg, né? O Augsburg, que é uma equipe que nos apresentou poucos padrões de back nessa temporada. Jogando em casa, deve ter um pouco mais da posse de bola, mas aqui a gente vai ter a equipe do Werder Bremen tentando explorar muitas válvulas de contra-ataque no confronto. É mais um jogo também que eu vou preferir pular, não me agrada, tá trabalhando esse jogo às 10h30. E o nosso próximo jogo é um jogo muito interessante, que é a equipe do RB que vai enfrentar a equipe do Dortmund. Aqui é um jogo que vale bastante para ambas as equipes. A equipe do RB jogando em casa é uma equipe muito forte. A gente tem uma odd muito atrativa aqui para o lado da equipe do RB. O RB, se vencer, ele consegue abrir uma diferença, né, de 5 pontos para a equipe do Dortmund, né, na vaga de classificação para a próxima Liga dos Campeões. E aqui a gente tem um detalhe muito importante, né, que é o Dortmund ter um jogo decisivo no meio de semana pela Liga dos Campeões. E aqui, muito provavelmente, como é o caso do Bayern, a gente pode ter a equipe do Dortmund preservando alguns atletas, né, e com a cabeça 100% na Liga dos Campeões, que é o que realmente importa aqui para a equipe do Dortmund. A gente tem esse mercado dando uma odd de 1,73 e aqui eu vou vir para pegar esse back, a equipe do RB, que tem uma odd de 1,73. Acredito muito que mesmo se o Dortmund entrar com a equipe titular em campo, acredito que a gente vai encontrar bons cenários ali para poder trabalhar esse back, a equipe do RB jogando dentro de casa. E o nosso próximo jogo é o campeão Leverkusen, que vai enfrentar a boa equipe do Stuttgart. Mais um jogo difícil de se trabalhar nessa reta final de temporada. A equipe do Stuttgart já não almeja mais nada aqui no campeonato alemão, né? O Leverkusen vai almejar as competições que ainda tem chance de título, né? Porque essa aqui já foi, tem a Pokal ainda para poder disputar, a equipe do Leverkusen, tem a Liga Europa para poder disputar, mas aqui é um jogo onde a gente tem esse favoritismo aqui para o lado do Leverkusen, não, um Leverkusen que não tem necessidade nenhuma de vitória nesse confronto. Por outro lado, a gente tem o Stuttgart também, que está bem assegurado ali, né, na terceira colocação, faltando aí 4 rodadas para o final do campeonato, né? O Stuttgart tem uma diferença de 6 pontos para a equipe do Dortmund, né, que é o primeiro fora da próxima Champions. É difícil, né? Um jogo que é 100% para leitura de jogo.
eu vou pipocar, eu não vou me expor a favor de nenhuma das equipes, não. O mercado de gols aqui, se a gente não tivesse já o cenário definido para o lado do Leverkusen aqui na Bundesliga, seria muito interessante de trabalhar, porque as duas equipes possuem um ataque bastante produtivo, mas aqui é um jogo que eu vou preferir ficar de fora, eu vou pular. É um jogo que vai ser interessante trabalhar esse over limite, caso a equipe do Leverkusen esteja vencendo a partida por um gol de diferença ali no final do jogo, mas para trabalhar o match odds, eu vou pular esse confronto do Leverkusen contra a equipe do Stuttgart. E o nosso próximo jogo agora é no domingo. A equipe do Gladbach vai enfrentar a equipe do Union Berlim. Aqui é o confronto das duas grandes decepções aqui dessa Bundesliga, né? Tanto o Gladbach contra a equipe do Union Berlim, para mim, são as grandes decepções da temporada. E aqui é mais um jogo também que eu vou preferir ficar de fora, né? As duas equipes não conseguem fazer, né, sequências de padrões em suas partidas, né? Duas equipes que oscilam bastante, né, durante toda a temporada. E aqui é um jogo que promete ser bem abaixo das expectativas. Não gostaria nem de acompanhar esse confronto do Gladbach contra a equipe do Union Berlim. Então aqui é mais um jogo que eu vou estar pulando. E o nosso próximo jogo é a equipe do Mainz, que vai receber a equipe do Colônia. Duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, né? Um confronto extremamente direto entre as equipes. A gente tem um mercado aqui, uma odd extremamente baixa aqui para a equipe do Mainz, né? A gente ainda não viu mais exercer uma forte pressão nessa faixa de odd de 1,57. É uma faixa de odd que a gente está acostumado a trabalhar a favor, por exemplo, do Stuttgart, né, que domina completamente seus adversários. É um mercado extremamente baixo, né? O Mais ainda não nos apresentou esse tipo de padrão ainda nessa temporada. Tudo bem que o Mais vem fazendo boas partidas nessa reta final, mas ainda assim é uma equipe muito estável, né? O Mais jogou muito bem o seu último confronto contra a equipe do Freiburg, onde conseguiu, em alguns momentos, amassar a equipe do Freiburg, né? Já perdendo a partida por 1-0, mas acredito que esse 1,57 é forçar demais aqui o mercado. Só que, por outro lado, né, a gente tem a equipe do Colônia, né? Então, vir buscar uma correção de odd aqui da equipe do Mais também é uma posição arriscada. É aqui, basicamente, para trabalhar o match odds, é um jogo que é difícil a gente traçar algum cenário para vir trabalhar o live. O grande X aqui desse confronto é trabalhar o mercado de gols, né? Mais e Colônia tem uma diferença hoje de 5 pontos entre as equipes. A equipe do Mais, se vencer o confronto, se livra de vez, né, basicamente, do rebaixamento direto para a segunda divisão. A única coisa que o Mais vai disputar é a disputa ali dos playoffs de rebaixamento, e a equipe do Colônia, né, se vencer esse confronto, fica completamente viva para poder se permanecer na primeira divisão na próxima temporada. E aqui não tem como a gente não vir para essa partida com viés de buscar esse mercado de gols. Tanto o over 2,5 é muito interessante, né, que está na casa dos 1,70, quanto o over limite, caso uma das equipes estejam vencendo por um gol de diferença no final do jogo. E aqui eu vou listar aqui no nosso Café com Apostas esse mais contra a equipe do Colônia, que tem uma odd de 1,70. E para finalizarmos, o nosso último confronto é a equipe do Darmstadt. O Darmstadt que vai receber a equipe do Heidenheim. Outro jogo também carne de pescoço. A equipe do Darmstadt é uma equipe que já está praticamente, né, rebaixada para a segunda divisão da próxima temporada. É uma equipe que não conseguiu se encontrar, diferente da equipe do Heidenheim, né? O Heidenheim foi a equipe que subiu junto com o Darmstadt para iniciar sua jornada na primeira divisão. Mas aqui é mais um jogo carne de pescoço, é um jogo 100% para leitura de jogo. A equipe do Darmstadt basicamente não tem tantas chances assim de se livrar da zona da degola, né? Teria que torcer basicamente para todos os resultados impossíveis, né, de acontecer contra seus adversários diretos, além de ter que vencer todos os seus confrontos. E a equipe do Heidenheim também já não tem ameaça nenhuma na temporada, né? Vai ficar ali basicamente meio de tabela. Então aqui é mais um jogo que eu vou preferir pular. E assim finalizamos nossas análises da 31ª rodada da Bundesliga. Separamos aí uma entrada em back e uma entrada em over. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da nossa bolsa de apostas, que é o MacChange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no MacChange, e a nossa bolsa de apostas é a melhor MacChange para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. Espero ajudar demais vocês com as análises dessa rodada difícil desse final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.